do nosso pastor. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar o teu servo diante de ti e pedir que o Senhor venha na vida dele, abençoando, usando ele como instrumento, que o Senhor fale conosco nesta tarde, através da tua palavra pregada nesta hora. E o Senhor use ele como o Senhor quiser, Pai, em nome de Jesus. A igreja é tua, o povo é teu, e o Espírito do Senhor está aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, fica à vontade. O que Deus mandar o Senhor fazer, faça. A gente aqui não tem legalismo não, tá? Amém. A gente não é presa não. Às vezes o irmão fala assim, pastor, isso é teórico. Eu digo, irmão, esquece isso. Exatamente. Não, eu deixo Deus fazer o que Ele quiser. O importante é Deus falar. Isso, é Deus falar. A palavra de Deus é que manda, né? Amém. Te amo, meu pastor. Eu também. Deus te abençoe. Vou pegar o microfone aqui também. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Acho que nem precisa. Você precisa não? Não precisa. Tá bom. Você que sabe, se quiser. É que ele não tem que gastar a garganta. Acho que nem precisa. Ok. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Amados, primeiro eu quero agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso por a oportunidade de estarmos aqui. Trago um abraço da minha família. Trago a paz da igreja, porque quando eu vou sair eu aviso, né? E que Deus venha abençoar cada um de vocês. O pastor Jessé, como ele falou, né, meu amigo, né, juntamente com todos os seus familiares, né? Aprendemos a nos respeitar e nos amar, né, há muito tempo atrás, isso é muito bom. Então essa oportunidade para mim ela é única, ainda mais porque o ambiente onde nós vamos estar aqui adorando a Deus me recorda da primeira igreja a qual eu fui pastor aqui no Parque Marajó. É muito lindo, eu vejo muita sinceridade, o compromisso das pessoas que estão na casa de Deus, não pelo local, não pelo lugar, né? Não pela proporção que o lugar lhe determina, não, mas pelo momento onde está, porque sabe que a presença de Deus está nesse lugar, amém? Que Deus abençoe todos, temos uma tarde abençoada. Vamos ler uma palavra e depois eu vou estar adorando a Deus aqui. Eu também gosto de adorar a Deus. O evangelista Carlos para estar tocando aqui. Abre a tua Bíblia, o pastor me passou aqui. Portas abertas, né? A campanha, né? Abre em Apocalipse 3, por favor. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a igreja de Filadélfia. Nós estamos ali, como o pastor falou, da igreja de Assembleia de Deus, o Ministério Monte Oreb, no Parque Marajó. Amém? Estamos ali. Hoje é culto de Santa Ceia. Quando nós sair daqui, já vamos direto para lá. Ô, glória! Isso é bênção demais. Todos encontrados? Diga amém. Amém. Apocalipse 3. Vamos ler do verso 7, para nós entender a proporção da palavra. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto que eu... Oi? Falar comigo? Não, senhor. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eu sei que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não me negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venha e adore prostrados a teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Leia comigo 11. O 11. Eis que venho sem demora. Guarda para que ninguém tome a tua coroa. É forte esse negócio, né? Graças a Deus. Convidar o evangelista Carlos para nós estar adorando a Deus aqui. Amém. Rapidamente aqui, vamos adorar a Deus, juntamente com os amados irmãos, né?
graças a Deus. Esse aqui meu caderninho aqui. Esse caderninho aqui ele é meu amigo. Ele me acompanha em todo lugar quando eu vou. Porque acho que a gente vai ficando com a idade mais avançada, a gente vai esquecendo. Procura o seu ninho, né? Vai por braço da sua amada, construir a sua família. E a única que fica conosco, que é a nossa neta que nós criamos, ela trabalha e só chega à tarde. Aí eu olhei para ela e falei, pastor, mas nós estamos numa casa tão grande aqui, ó, nós dois, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e mais ninguém para conversar, só nós e Deus. Aí ela disse para mim, neguinho, engraçado, né, que às vezes nós temos 5 filhos, ou talvez temos uma família grande, às vezes tem a família grande, mas passa o dia dentro de casa e fica da mesma forma, sem se conversar. Porque um fica no WhatsApp, outro fica no telefone, outro fica não sei o quê, outro preocupado com o que precisa fazer, ele fica todo mundo dentro de casa. Na hora de almoçar nem senta mais na mesa, um senta no sofá, outro senta no quintal. Então, a forma que Deus permitiu, é bom que nós dois estamos aqui orando, louvando a Deus, meditando na palavra junto. Eu creio que em tudo há um propósito de Deus para a nossa vida. Em tudo há um propósito de Deus para a nossa vida. Eu quero que você entenda isso. Quando o pastor Jessé me falou sobre essa campanha, a campanha de portas abertas, primeiro eu quero fazer os irmãos entender uma coisa. Em nossas vidas existem portas que precisam ser fechadas. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Tem portas na sua vida, tem portas na minha vida que eu preciso fechar. Uma das portas que eu trouxe ela, que eu sei que causa indagação, mas porém, é uma das portas que é necessária que nós trate sobre esse assunto quando estamos ministrando a palavra de Deus. A porta da ignorância. Queridos, o que tem de pessoas ignorantes dentro da casa de Deus, de pessoas que não dão outra face, meu pastor, de pessoas que levantam o braço e não a oração, não a adoração. Então nós precisamos fechar a porta da ignorância, a porta da mentira, a porta da soberba. Tem muitas portas que nós precisamos fechar para que Deus abra a porta que nós pedimos para Ele. Amém. Se nós andarmos exatamente na direção só da porta aberta, antes vigiar exatamente sobre a nossa vida, não vai ter conclusão. Nós vamos estar pedindo e não vai acontecer, porque a palavra de Deus fala que nós pedimos e a porta não se abre porque nós pedimos mal. Entenderam? Então, meu irmão, antes de qualquer coisa na nossa vida, existem portas que precisam ser fechadas. Eu não sei qual a porta que você precisa fechar na sua vida, mas eu já quero que você saia meditando daqui quando tu for para a tua casa. Qual é a porta que você precisa fechar? Ah, se você é aquela pessoa que quando se sente ofendida, já responde antes de pensar, fecha essa porta. Porque essa porta ela é maligna, ela pode te trazer transtorno depois. Se você é uma filha que não obedece o teu pai e a tua mãe, tem uma resposta antes, feche também essa porta. O seu casamento, o questionamento é grande por situações a qual tem trazido transtorno na sua casa. Feche essa porta. Tem muitas portas em nossa vida que não tem só tirado a direção da nossa vida e a nossa comunhão com Deus, mas também tem atrapalhado o nosso dia, a nossa caminhada. Tem portas que precisamos fechar mesmo dentro do nosso emprego, no seu trabalho. Ah, eu estou sendo perseguido. Ah, porque só eu, porque só manda eu, porque só eu tenho que fazer. Fecha essa porta, pelo amor de Deus. Faça sem reclamar. No momento certo, Deus ele vai te exaltar, acredite. Ei, outras portas estão esperando serem abertas para você quando você tomar as atitudes certas. A primeira porta, no entanto, a primeira porta que Deus tem abrido para você é a porta do céu, não foi porta de riqueza. Começa a entender isso.
Ele diz, eis que eu estou à porta, não é assim? Né? Eu tenho a chave, não é assim? Eu abro e ninguém fecha. Então ele está falando da porta do céu. É a porta que Deus está falando. Mas tem portas em nossa vida que nos conduz à morte e à perdição. Deus não quer isso para nós. Deus não quer de forma nenhuma que você se induza a tal situação que te leve para um lugar bem distante da qual Deus quer que você vá. Outras portas não conduzem para a vida eterna, algumas portas precisam ser reconstruídas. Pronto, vamos reconstruir as portas da nossa vida. Quem vai reconstruir a partir de hoje? Diga comigo, eu vou reconstruir as portas da minha vida. E pode ter certeza. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Pode aplaudir. Irmãos, no livro do Apocalipse, quando o anjo de Deus, ele passa essa mensagem sobre a igreja de Filadélfia, a palavra de Deus fala que Filadélfia é uma igreja fiel, que guarda a palavra de Cristo e não nega. Ela diz ainda que os membros também tinham suportado a oposição do mundo, resistindo às conformações, às tendências malignas das demais igrejas, demais pessoas, denominações que perseguia a igreja de Filadélfia. Mas a Bíblia vai nos relatar que esse pessoal dessa igreja, eles tinham compromisso com a casa de Deus. Eles tinham compromisso, eles faziam exatamente de acordo com aquilo que Deus lhe determinava para cumprir. E Deus fala, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Essa porta simboliza exatamente o convite do Evangelho àqueles que crêem em Jesus. Ela simboliza aqueles que creem em Jesus. Se você crê em Jesus, verdadeiramente a vida eterna por meio da sua fé, você vai entrar por essa porta. Então, amados, quando nós fazemos uma campanha de portas abertas, nós colocamos dois princípios. Primeiro, se fechamos as portas que têm travado a nossa vida espiritual e a nossa comunhão com Cristo, então nós vamos trabalhar pela porta que nos conduz ao céu e pela porta que nos dá prosperidade aqui na terra. Aleluia! Aqui na terra você vai ter prosperidade, querido. Acredite que no meio desse tempo de aflição, no meio desse tempo de tanta perseguição, no meio desse tempo de tanta controvérsia que está tendo em cima do povo de Deus e do Evangelho, pode ter certeza, Deus vai te honrar. Eu não sei quais são os seus sonhos, eu não sei quais são os seus projetos, eu só sei de uma coisa: Deus, Ele vai te honrar. Aleluia. Em João 10, capítulo 9, no versículo número 11, disse Jesus, foi o que Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Jesus disse: eu sou a porta, queridos. Eu não sei o que está acontecendo. Talvez você também não. Exatamente porque tantas pessoas têm desistido de andar nos caminhos do Senhor. Se Jesus diz: eu sou a porta, eu vou procurar qual porta para me entrar. Jesus diz: eu sou o caminho. Que caminho eu tenho que procurar para ser conduzido, queridos? Não existe outro caminho que nós devemos ser conduzidos exatamente para entrar por essa porta que é Jesus. Não existe outro caminho. Só tem caminho que leva à perdição, caminho que leva à destruição, caminho que leva exatamente para lugares aonde a nossa vida, cada dia, ela perde o sentido. E se nós guardarmos a palavra dessa profecia, a nossa história ela vai ser diferente. Nós temos que perseverar.
Nós temos que ter lealdade verdadeira em Cristo Jesus. Se você tiver lealdade, você não renunciar a Cristo. Porque às vezes nós se perguntamos, mas eu estou servindo a Deus, não estou renunciando. Mas no seu trabalho só Jesus te conhece. Nos lugares que você vai em oculto, só Jesus te conhece. Talvez na hora que nós estamos com o celular na mão, só Jesus nos conhece. Porque tem tantas coisas que nos chamam a atenção. E se realmente Jesus não for a porta, nós vamos começar a olhar para outros valores e achamos que não estamos pecando. Estamos pecando sim. E numa tarde como essa, queridos, eu acredito que cada um de vocês que saem dos seus lares para participar de um culto em família, vocês têm objetivo. Vocês não vieram aqui por acaso. Vocês têm objetivo. Olha, a Bíblia diz que por causa da fidelidade e perseverança ao Deus livra aquele povo na hora da provação. E essa promessa é válida para todos os fiéis de Deus em todas as eras, em todo momento. Se nós for fiéis a Deus no momento da provação, porque no momento da provação muita gente desiste. No momento da provação muita gente sai fora. Ou não é assim? No momento da provação muita gente não continua na igreja. Eu estou na igreja, mas a minha vida, cada dia que passa, está de mal a pior, as coisas não mudam. A minha história continua a mesma. Ah, meu Deus, eu estou na igreja, mas eu vejo o ímpio prosperando e eu não prospero. Ei, no momento da aprovação, se você continuar adorando a Deus, Ele vai te livrar na hora da tentação. Nada pode tirar o foco da presença de Deus na sua vida. Nada pode tirar a presença de Deus da sua vida. Nós temos que colocar algo em nosso coração. Ei, Deus, Ele é o dono de tudo e sobre todas as coisas o poder é dele. No céu, na terra. Tudo é dele. Aonde nós formos, aonde nós passarmos, temos que ter essa consciência. Se eu voar um pouquinho aqui, para falar um pouquinho, só um minutinho só da história de Jó, só para que você entenda que não devemos desistir. Em Jó 1, a palavra de Deus revela que, eu vou entrar num trecho para adiantar, que Jó, depois dele perder tudo, Jó, ele é ferido de uma lepra. Jó já tinha perdido os filhos, Jó já tinha perdido os animais. Ao momento da sua esposa chegar a falar para ele: abandona o seu Deus e morre. Só que lá atrás Jó, a Bíblia nos relata que ele enterrou 10 filhos. Agora tu imagina, queridos, no dia de hoje, quando uma pessoa perde o filho. Eu vejo lá no YouTube, no Facebook, eu também ando por lá para fazer uma pesquisa e também para ver o que é que os crentes estão fazendo, né? Porque os crentes estão tudo lá, né, meu pastor? Aí eu fico lá, né, evangelista Ricardo, olhando com as mensagens que ele está postando, entendeu? A forma que eles estão vestidos, eu olho tudo. Né? Eu sou um olheiro de Cristo aqui na terra. E aí o que acontece? Ah, pastor, aí eu vejo Jó fazer uma carreata para o cemitério para enterrar 10 filhos de uma vez. 10, querido, 10 de uma só vez. Uma pessoa perde um filho. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que Deus deixou que meu filho morresse? Por que Deus deixou que minha filha morresse? Começa já a ficar apavorado, já entristece. A maioria sai da presença de Deus, sai da igreja. Você está entendendo? Então, queridos, se nós observar essa palavra, nós vamos entender simplesmente uma coisa. Veja bem, tudo que Deus determina na minha e na sua vida é para ser cumprido. Só existe um Deus, só existe um Pai que pode tomar essa decisão, matar e ressuscitar, dar vida e tirar a vida.
E Jó, ele diz para a mulher, olha, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ela falou, amaldiçoe teu Deus e morra. Agora, eu lhe chamo a atenção para mais uma coisa, aquele homem era crente. A mulher dá o desprezo a ponto dele ficar lá em cima de uma cinza, se arranhando com um caco de teia. E quando Deus te dá abundância, ele não dispensa a sua mulher. Exemplo de crente, queridas. Ele podia ter arrumado outra, porque Deus deu riqueza com abundância para ele. Deu 2, 3 vezes a mais do que ele tinha. Ele disse, não, agora eu vou arrumar outra mulher, porque aquela que eu tinha, ela me desprezou. Não. A Bíblia diz que Deus deu tudo para ele em multiplicação. E os 20 filhos que ele teve, foi com a mesma mulher. Então preste atenção o que Jesus está falando para nós. Olha, ele disse, eu tenho a chave que ninguém abre e ninguém fecha. A chave que Jesus tem da porta é uma chave que conduz aquele que estão firmes nos seus caminhos até a entrada do céu. Nós não estamos na igreja exatamente por o que a terra oferece, meu pastor. Nós não estamos na igreja porque nós queremos aqui carros importados, nós queremos casa de luxo, roupas de luxo. Não, nós não estamos na igreja por isso. Nós estamos porque sabemos que servimos a um Deus Todo-Poderoso e que um dia vai nos conduzir até a tua eternidade. Esse é o propósito da igreja. Agora, para isso, querido, é necessário esvaziar. Tem que esvaziar, meus irmãos. Tem que esvaziar, meus irmãos. Nós não podemos ser crentes só na igreja, não. Misericórdia. É lá fora, principalmente, nós temos que ser crentes. O nosso exemplo de conduta cristã tem que ser revelado exatamente no nosso trabalho. Tem que ser revelado em todo lugar que nós andarmos. As pessoas têm que olhar para você. A pessoa tem que olhar para você, meu irmão. Tem que olhar para você, meu irmão. Tem que olhar para você, tem que olhar para mim, para o pastor Gessé. E quando te olhar, ter a certeza absoluta que você é uma pessoa separada por Deus. Muitos são chamados. Muitos são chamados. Porque muitos, eles levantam a mão, dobram o seu joelho na frente do altar e tomam a decisão com Cristo. Eles são chamados no momento da emoção. São chamados por um louvor que vai até o coração, por uma mensagem que entra até a intercessão da alma e do espírito. Eles são chamados pela palavra, exatamente, ou com a intenção de ficar rico na igreja. Está enganado. Está enganado. Ninguém fica rico na igreja. Amados, se você um dia decidir conhecer uma pessoa que fala, olha, eu vou para a igreja porque o pastor Gessé tem uma casa bonita, tem carro, e ele achar que é por isso, ele não venha não. Está enganado. Irmão? A história é outra. Irmão? A história é mais difícil. A história é completamente diferente, queridos. Casa de pastor, água é cortada, luz é cortada. Casa de pastor também falta carne, falta feijão, falta arroz. Casa de pastor, querido, pessoas andam doentes, andam enfermas, porque a palavra de Deus fala que aquele que passar pela provação, ele vai ser provado por Deus. Então essa verdadeiramente é a palavra para aqueles que querem servir ao Deus Todo-Poderoso. Não pode olhar. Queridos, tem muitos pastores que eles, graças a Deus, Deus deu reinos. E jamais eu me levantarei para criticar nenhum deles. Não. Deus dá a cada um de acordo com o seu merecimento. Aí. Mas olha, irmãos. A chave. Olha o simbolismo da chave que Jesus está falando. A chave fala sobre a autoridade de Jesus para permitir que as pessoas entrem pelo céu e também para permitir que algumas pessoas sejam excluídas de entrar no céu. Há dois propósitos para aqueles que querem ou não servir a Deus. Pode até alguém estar zombando de você. Pode até alguém
Quando você sai com a tua Bíblia debaixo do braço, falar que você não tem o que fazer, porque você está todo dia na igreja. Tu está na igreja de tarde, tu vai para a igreja de manhã, tu vai para a igreja à noite. Pode alguém até zombar de você, pode até alguém falar mal da sua vida, mas ele não está entendendo. Porque enquanto você está falando e fazendo isso, Deus ele está preparando exatamente o caminho que você vai ter que passar. O caminho que conduz à vida. O caminho que conduz à vida eterna. O caminho que leva até a glória do Papai querido, Jesus Cristo Todo-Poderoso. Não adianta nós querer, querido, entrar por outro caminho não, que não funciona. E essa palavra, ela diz bem claro, olha... Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, os que diz que são judeus não são, mas mente. Eis que farei que venha e adore prostrado a teus pés, e saiba que eu te amo, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Essa porta que Deus abriu para você durante a tua vida aqui na terra, esse trabalho que Deus permitiu, que dar a condição de vida para você, para a sua família. Querido, isso tira a inveja de muitas pessoas. Porque eu nunca vi as pessoas ter inveja tanto de crente. Meu Deus do céu, que mistério é esse? Crente não pode ter um carro novo. Pastor não pode ter um carro novo que ele está roubando. Se pastor comprar um carro novo, ele está roubando os dízimos, ele está sendo infiel. Então, irmão, quero dizer para você nessa tarde, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele me trouxe aqui para te falar, que essa campanha que você está fazendo, durante esses domingos aqui à tarde, até o final dessa campanha, tem pessoas aqui que têm propósito, e Deus vai cumprir o propósito na sua vida. Tem pessoas aqui que entrou com propósito. Você entrou falando para Deus, eu quero. E Deus vai cumprir esse propósito na sua vida. Mas se você não tem propósito, coloque propósito a partir de hoje. Não venha por acaso. Não venha por acaso, porque Deus ele quer saber de você. Ele sabe o que você precisa, mas Ele quer saber de você diretamente. Pai, eu preciso de uma casa. Pai, eu preciso de um trabalho. Eu preciso de uma vida financeira estável. Você tem que falar com Ele, querido. E quando você começa a falar com Deus, a tua história é diferente. Há dias atrás, há meses, há 9 meses atrás, Deus concedeu uma grande bênção na minha vida. Agora não fico pensando que foi de um dia para o outro, não. 12 anos. 12 anos. Morando aqui em Valparaíso do Goiás, eu disse, Deus, abre essa porta para mim. A minha mulher do mesmo jeito. 12 anos pedindo a Deus a mesma coisa. Deus, eu preciso. Eu digo, tu ora de cá, tu ora de lá. 12 anos, Deus, eu quero, Pai. E em 12 anos, morando aqui em Valparaíso, pagando aluguel, 12 anos, não é 12 dias. Há 9 meses atrás, Deus me deu a minha casa. O Senhor precisa ir lá conhecer. Há 9 meses atrás, olha querido, aí talvez você fica imaginando de forma diferente. Olha, eu estou tanto tempo nos caminhos de Deus, a minha história não muda. A minha história continua a mesma. Não muda nada na minha casa, não muda na minha família, não muda no meu emprego. Ainda tenho aquele mesmo Fusquinha, meu Deus, aquela mesma Brasília. Meu Jesus. Querido, para vocês terem uma ideia, foram 8 anos com a Brasília, que eu ia para a igreja, quando chegava no meio da estrada, eu deixava ela e continuava a pé. 8 anos. Pegava essa Brasília e ia para a igreja. Quando chegava no meio da estrada, a bicha dava um pipoco. Ela era apaixonada para me deixar a pé. Quando dava aquele pipoco, pronto, apagava, não tinha que fizesse ela pegar. Eu chegava na igreja a pé. Aí a pessoa diz, mas rapaz, tu não está na igreja? Que Deus é que tu está servindo? Que
Que Deus é esse que você está servindo? Você anda 6 quilômetros a pé, que minha casa para a igreja era 6 quilômetros. Aí você compra uma Brasília, vai a pé do mesmo jeito. E meu irmão, esse Deus que eu estou servindo, Ele é o dono do ouro e da prata. Eu não acredito no negócio do... meu irmão. Mas isso não significa que Ele vai liberar ouro e prata para mim fora do tempo, não. Na hora certa, o meu Deus vai me exaltar. Na hora certa, Ele vai me colocar lá em cima. É no momento dele. Aconteceu algo comigo, meus irmãos. Eu ia para a igreja, de culto de Santa Ceia. Eu gosto de culto de Santa Ceia sempre de branco. E eu estou nos caminhos da igreja. Aí saímos de casa, todo mundo bonito, perfumado, cheiroso. Bem na frente de um bar onde tinha um bocado de mesa, um monte de gente. A Brasília deu um pipoco que teve gente que levantou que pensou que era tiro. Pô, e parou. Aí eu desci de lá dentro, todo de branco. Começaram a dar risada de mim, meu irmão. Todo de branco, desci, todo de branco. Rodeei, levantei o capuz, de longe assim, traseiro da bicha assim, para olhar, estava tudo lá no lado de olho. Aí uns falando com o outro, eu via aqueles carros cochichando lá. Crente, estava no bar, tomando cerveja, comendo carne assada, e Jesus naquele momento ele ministrou no meu coração. Ele disse: meu filho, você escolheu a melhor parte. Você escolheu a melhor parte. Eu falei: Deus, eu vou entrar nessa Brasília e ela vai pegar e eu vou para a igreja. Entrei dentro da Brasília e quando eu bati na chave, a bicha parecia um Camaro, acho que mudou até o motor. Fui embora. Queridos, então Deus ele tem projeto na nossa vida de uma tal maneira que nós não compreendemos. Os projetos de Deus que Ele tem preparado para você, minha filha, que Ele tem preparado para você, meu irmão, para você, você não compreende. Essa dificuldade que você está passando hoje, esse problema que tem entrado na tua vida hoje, Deus ele tem projetado algo grande lá na frente. E Ele vai lhe surpreender. E aquelas pessoas que davam risada de você, elas vão ter que te aplaudir de pé. Aí eu passava com a Brasília, eles falavam assim: lá se vai a Hilux. Eu escutava, não dizia nada. Só que eu vim para aqui, fiquei aqui. Dentro de 8 meses eu fui lá e fui no S10 que eu comprei. Passei por lá, passeando, ninguém viu o S10, só via a Brasília. Querido, ninguém vai te ver. Queridos, escute isso: ninguém vai te ver quando Deus te colocar lá em cima. Só quem vai te ver é aqueles que andam ao teu lado. Só aqueles que adoram a Deus como você adora. Só aqueles que têm a crença que você tem que vai te ver. Quando Deus te colocar lá em cima, as outras pessoas que te enxergar é simplesmente para falar que você arrumou um dinheiro ali que é meio suspeito. É para se levantar contra a tua vida, para se levantar contra a tua família e contra o teu ministério. Então, queridos, Deus colocou diante de nós, diante de você, uma porta aberta. E essa porta que Deus colocou, Satanás não fecha, o inimigo não fecha, o falador não fecha, o cão não fecha, ninguém pode fechar essa porta. Porque o único que tem a chave é Jesus Cristo de Nazaré. A chave está no poder dele. Então ninguém pode fechar a porta que Deus, ele abriu e preparou para você. Então diga comigo: a porta que Deus abriu para mim. Fala com autoridade: a porta que Deus abriu. A porta que Deus abriu para mim. O Satanás não pode fechar. Não pode fechar. Muitos vão se admirar com o tamanho da bênção que Deus vai colocar nas minhas mãos. Receba em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas. Queridos, e quando eu vejo essa palavra, eu simplesmente olho para uma igreja que é fiel a Deus, para uma igreja que tem temor à palavra de Deus. Você sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque se você observar, muita gente não tem mais temor à palavra de Deus.
Não tem mais, pastor, não acredita mais. Não se deleita mais. Essa presença, ela tem ficado pequena para muitas pessoas. Uma igreja que defende o evangelho, uma igreja que renuncia a pecado, uma igreja que renuncia a mentira, uma igreja que renuncia a acusação, uma igreja que não negligencia a palavra de Deus, que ama o evangelho, que defende o evangelho de Cristo, que defende a cruz. Essa é a igreja, querido, que precisa nos dias de hoje estar apta para andar nos caminhos de Cristo, dar testemunho da tua palavra. Muitos estão deixando de ir para a igreja exatamente por falta de testemunho. Muitos você convida para ir para a igreja, eles falam: olha, por causa do vizinho, para ser crente igual a minha vizinha, eu prefiro estar no mundo. Para ser crente igual aquele irmão, eu prefiro estar no mundo. Para ser crente igual aquele pastor, eu prefiro estar no mundo. Então, a igreja não deve negligenciar a palavra de Deus, o testemunho de verdadeiro servo de Deus. Nós precisamos ter esse encontro. Nós precisamos viver essa verdade. Essa verdade, ela transmite segurança. Quando essa verdade transmite segurança na sua vida, aí você tem certeza simplesmente uma coisa: eu não deixo essa verdade por nada. Porque o apóstolo Paulo disse: a palavra de Deus é apta para ensinar, para discernir os pensamentos, para dividir intercessão de alma e espírito. É como uma espada de dois gumes, que ela penetra no nosso ser, ela penetra em nosso coração, ela vai até a intimidade profunda que Deus conhece sobre a nossa vida. A palavra de Deus, ela penetra, querido, ela é a raiz, ela entra como uma raiz profunda, ela não sai. Se nós permitir essa palavra, ela vai ficar dentro de nós todos os dias da nossa vida. Diga comigo: eu não quero perder essa palavra. Eu não quero perder a raiz dessa palavra. Eu não quero perder essa palavra. Eu não quero. Eu quero que essa palavra, ela fique peregrinada dentro de mim todos os dias da minha vida, a todo momento, a toda hora. Ela não saia de mim. Aonde eu vou, eu falo dessa palavra, porque eu amo a palavra de Deus. Aonde eu passo, eu falo dessa palavra. É assim, queridos, que nós temos que viver todos os dias. Não pode perder. Diga comigo: eu não vou mais perder oportunidades. Fala: eu não vou mais perder oportunidade de falar da palavra de Deus. Aplauda o Senhor. A minha esposa, ela é tão apaixonada, meu pastor, pela palavra de Deus, que quando eu estou com ela, bom dia, meu irmão. Bom dia, meu irmão, tudo bem? Ela: bom dia, como é que está o senhor? Aí ela já entra. O negócio é rápido. Ela já entra: o senhor já aceitou Jesus? Você já tomou uma decisão com Cristo? Deixa eu fazer um convite para o senhor. Vai lá na nossa igreja hoje, ou então numa igreja mais próxima da sua casa, onde é pregada a palavra de Deus. Vai lá. Ô, meu irmão, hoje não. Eu vou deixar para outro dia. Eu falo: meu irmão, não deixa para outro dia não. Jesus está te fazendo um convite hoje. O melhor convite que tu está recebendo na tua vida hoje é o convite diretamente da parte de Cristo. Querido, você não pode perder essa oportunidade de falar no teu trabalho de Cristo, de falar para teu vizinho de Cristo. Se entrar no mercado, está conversando com uma pessoa, falar do amor de Cristo. Não perca essa oportunidade, porque o amor de Cristo é tão gostoso, querido, é tão maravilhoso. É algo que ele entra, ele te traz uma felicidade, uma tranquilidade, uma paz. É como o som de muitas águas, sabe? Quando você senta ao lado de uma cachoeira, aquela água caindo, você entende que você está com o pensamento turbado, amargurado, talvez até pensando em se suicidar. E se você sentar e começar a ouvir aquelas águas caindo, você percebe Deus falando com você através do som de muitas águas. Às vezes você está na sua casa sentado, você começa a escutar um louvor, que ele vai se aprofundando, entrando na tua intimidade. Você começa a sensibilizar, querido. A palavra de Deus é dessa forma, ela entra.
O apóstolo Paulo falou bem claro o que eu disse antes, é como espada de dois gumes, ela penetra entre divisão de alma e espírito, ela se aprofunda. Então vive essa palavra, meus irmãos, come essa palavra, dependa totalmente dessa palavra, beba essa palavra, mas não é para fazer igual aqueles incrédulos que rasgam e mastigam, não. É para comer em leitura, é para meditar em fidelidade. Busca Deus enquanto se pode achar. Porque já estão querendo tirar a palavra. E se você não meditar, e quando eles conseguirem tirar a palavra, aí você não vai compreender exatamente a profundeza dos ensinamentos de Cristo. É por isso que nós temos que meditar, ler e guardar essa palavra no coração, porque Ele pode até tirar essa palavra das minhas mãos, mas jamais Ele vai tirar a palavra de dentro do meu coração. Jamais Ele vai tirar a palavra de dentro do teu coração. Então, queridos, começamos a compreender essas coisas. Se nós começarmos a compreender essas coisas, nós vamos entender, meu jovem. Você é jovem, né? Pretende casar? Sim. Tem quantos filhos? Nenhum. O que é isso, Não, papai? você vai ter, pretende ter quantos? Quantos filhos você vai ter? 2, 3. 2, 3, muito bem. Eu gosto de homem assim. 4, 5, sei lá. 4, 5, 6. Homem tem que ser disposto. Porque a palavra de Deus fala que nós também adoramos a Deus com nossos filhos. Deus fala assim, ó, vai, frutificar e multiplicar, que eu dou o sustento. Deus não vai deixar faltar o pão na nossa casa, não vai deixar faltar o alimento para a nossa família, é assim. Então, amados, eu quero que vocês entendam uma coisa. Vamos procurar ser uma igreja, pelo menos imitando a igreja de Filadélfia. Uma igreja que tinha princípios, sabe, queridos? Com isso eu não estou falando que outras igrejas não têm princípio, mas nessa palavra tem igreja que perseguia a igreja de Filadélfia. Que é a igreja que tem princípio. E Deus precisa de homem e mulher que tenha princípio. Concorda comigo ou não, querido? Amém. Então, que conhecimento é esse que nós não obedecemos? Que palavra revelada é essa que nós não procuramos compreender? Se nós não tivermos princípio, então nós estamos negando a palavra de Deus. A princípio do servo. Até eu vi uma mensagem do irmão da nossa igreja, você viu lá no grupo? Que quem manda, deixa eu ver se eu lembro como é que é. Quem manda pronto, o gerente da empresa. Mas pastor não manda, como é que é? Pastor pede. Mas se você colocar lá embaixo, pastor pede, e quem é servo faz o quê? Obedece. Agora, por que as pessoas colocam uma coisa e esquecem da outra? É o que eu estou te falando, traz para o dia de hoje. O pastor, ele pede, mas nós obedecemos. Deus, ele pede, porque ele não é invasor, e nós obedecemos. Mas se nós estamos na casa de Deus, estamos todo dia na igreja, e negamos princípios, então nós estamos em estado de desobediência. Então eu quero fazer um convite a você, meus irmãos. Não conheço a vida de vocês. Eu conheço aqui o pastor Jessé, a esposa dele, minha irmã, a Cláudia. Mas na verdade eu não conheço vocês. Mas Jesus conhece cada um de vocês. É igual a vocês, talvez não me conhecem, mas Deus me conhece. Então nós temos que guardar princípio. Se nós guardar princípio, exatamente nós vamos estar aguardando esse grande dia aqui. Jesus vai usar a chave, não vai, varão? Amém. Ó, eu vou abrir. Amém. Pastor Jessé, sobe. Ó, eu vou abrir, minha irmã, sobe. Eu vou abrir, meus irmãos, vão entrando. Então Jesus, ele abre a porta. Ele abre e nós passamos por ela.
Vocês acreditam que o Satanás também abre porta? Abre ou não abre? Satanás é a porta. Mas as portas do Satanás, elas têm preço. De Jesus é o contrário, é de graça, porque ele já pagou o preço. Lá na frente, lá atrás, ele pagou o preço. Um preço muito alto, que foi um preço de cruz, um preço de sangue, crucificação. Já o Satanás é o contrário, ele dá, aí ele vai cobrar, porque ele tem o preço dele. Então, queridos, seja crente, seja firme, seja forte, confie em Deus, confie nessa palavra, guarde ela no seu coração em nome de Jesus. Amém? Não tire essa palavra do seu coração. Escreve na palma da tua mão, ata o teu pescoço, guarda no teu coração essa palavra para você não pecar contra Cristo. Aonde tiver um convite que é abominável aos olhos de Deus, falei, esse convite não é bom para mim. Aonde tiver uma chamada que é abominável aos olhos de Deus, essa chamada não é boa para mim. Seja crente, seja firme, seja forte. Vamos adorar a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se você quiser ficar sobre os seus pés, para.